Fala, galera! Vamos agora para o nosso quarto bloco dessa nossa primeira aula. E agora a gente vai falar de transitividade verbal. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Quanto à predicação, o verbo pode ser transitivo, terá presença de complemento, chamado de objeto, né? Ele pode ser chamado de verbo intransitivo, não tem a presença de complemento, de objeto, mas a gente vai trabalhar de uma forma mais tranquila. Por quê? Cara, a transitividade verbal é a divisão das águas. Você saber se o verbo é transitivo ou intransitivo ajuda, praticamente resolve o seu problema para acento indicativo de crase, para regência, análise do ser, voz ativa, passiva, um monte de assunto que o SESP cobra. Eu te garanto que esse ponto, até agora, é o ponto mais importante. Vou te explicar muito diferente do que o tradicional, porque muita gente aprende quando fala assim, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento e intransitivo não precisa de complemento. A coisa, ela não é bem assim. Por quê? Olha lá como é que está a frase. Quando a gente fala assim, o candidato foi ao importante desfile. Você imagina que tivesse escrito somente isso, ó. O candidato foi. Imagina que fosse só isso a frase. O candidato foi. Se eu te perguntar se essa frase é uma frase de sentido completo, você vai dizer que não. Claro. Primeiro que você não pode nem me afirmar se esse foi daqui, do jeito que está aqui, é o foi do verbo ser. Ele foi, por exemplo, rico. Ou esse foi aqui é o foi do verbo ir. De ele foi à praia. Porque o foi é a conjugação dos dois verbos. Então você não sabe nem que verbo é esse daqui. Claro que essa frase daqui, ela não tem como ser analisada assim. Porém, quando eu falo que ele foi a um importante desfile, aí você já não tem mais dúvida em relação à análise. Por quê? Ao falar que ele foi a um importante desfile, esse a um importante desfile, ele serviu para complementar a frase, e daí te dá certeza de que esse foi, claro, agora é o verbo ir. Aonde eu quero chegar? Se eu não tivesse a expressão a um importante desfile, essa frase teria o sentido completo? Não. Ela teria o sentido incompleto. Já quando eu coloco a um importante desfile, aí eu percebo que ela tem sentido completo, certo? Beleza. David. E aí o que eu vou fazer quando eu for analisar sintaticamente? O que muita gente iria dizer? Como ele precisa de complemento, muita gente ia dizer que esse cara daqui é transitivo indireto e que é um importante desfile seria o objeto indireto. O que está completamente errado. Pô, mas não é possível, professor. Tem preposição, pô. Objeto indireto. Não. Você já ouviu falar em objeto indireto que indique lugar? Objeto indireto de lugar. Você já ouviu falar nisso? Não. Você já ouviu falar em adjunto adverbial de lugar, correto? Por quê? Se a expressão foi usada aqui para indicação de lugar, essa característica não é uma característica do objeto, e sim do adjunto adverbial. Então, nesta frase, você não tem objeto. Se você não tem objeto, esse verbo daqui não é transitivo. Esse verbo daqui é um verbo intransitivo. E aí que ferrou. Por quê? Quando você pensa em verbo intransitivo, o que vem à sua cabeça é pensar o seguinte, verbo intransitivo não precisa de complemento. E essa teoria, ela é uma teoria que precisa de ser lapidada. Por que ela precisa ser lapidada? Porque quando a gramática normativa menciona o nome complemento, esse nome complemento verbal, ele na verdade significa objeto. Isso você tem que ter na tua cabeça. Se você quiser anotar, você pode anotar. Complemento verbal em prova do SESP é sinônimo de objeto. Ponto. Aí eu vou voltar para ler a teoria, para a coisa começar a clarear. Vamos lá. Olha só.
transitivo terá a presença de complemento. Você vai riscar o nome complemento e vai pensar só nisso daqui. Ó. Transitivo terá a presença de objeto. Só isso. Transitivo terá a presença de objeto. Pode esquecer o nome complemento que você vai entender por que já já. Intransitivo não terá a presença de objeto. O nome complemento você só vai riscar. Tá? Esquece. Então a teoria é essa. Transitivo tem a presença de objeto, intransitivo não tem a presença do objeto. Mas poderá apresentar elementos circunstanciais. O que você encontra como elemento circunstancial é o que é chamado de adjunto adverbial. O que eu quero te dizer? Quando o verbo for intransitivo, o verbo intransitivo, ele não pode ter objeto, mas ele pode apresentar elementos circunstanciais. O que é elementos circunstanciais? São os caras que têm características de advérbio. Por exemplo, quando você encontra um cara indicando lugar, tempo, meio, modo, companhia, assunto, causa, afirmação, negação, essas características, elas não são características de objeto. Não existe objeto que indique causa. Não existe objeto que indique lugar. Não existe objeto que indique modo. Mas quando você encontra na frase um cara que indique causa, modo, lugar e tal, você tem que entender que ele pode servir como um tipo de complementação. Só que daí ser objeto é outra coisa. Por exemplo, quer ver uma frase aqui simples pra caramba? Olha só. Ele está... A frase é essa. Claro que essa frase não tem sentido completo, é óbvio. Ele está, não tem sentido completo. Aí eu vou chegar aqui e vou colocar assim, ó, ele está em casa. Por exemplo. Quando eu falo que ele está em casa, a frase só passou a ter sentido completo porque você inseriu esse em casa. Só que quando você insere esse em casa, você consegue perceber que ele foi usado na frase para indicação de lugar. E aí, quando há uma indicação de lugar, de modo, de meio, de causa, essa característica não é do objeto, ela é do adjunto adverbial. Portanto, em casa é um adjunto adverbial. Aí eu te pergunto, esse verbo daqui, ele pode ser um verbo transitivo indireto, por exemplo? Porque aqui tem preposição? Tem nada a ver. Esse verbo daqui, claro que jamais ele seria de ligação, né? Porque para ser de ligação teria que ter o predicativo do sujeito. Esse verbo daqui é um verbo intransitivo. Ponto. Aí, reparem, ele é intransitivo, mas pô, ele só tem sentido se estiver em casa. Ou seja, o intransitivo, ele não é o verbo necessariamente que apresenta sentido completo. Mas eu te garanto, nesta frase não há objeto. Como você não tem objeto, sim. Aí você pensa, sim, sem nenhum problema, como o verbo ser intransitivo. O que eu quero fazer? O que eu vou fazer com vocês? Podem ficar despreocupados, tá? Eu vou fazer vocês entenderem a transitividade sem que vocês tenham que gravar. Vocês não vão aprender transitividade, por exemplo, dessa forma. Ah, porque o verbo X no sentido de cheirar é isso, no sentido de almejar é aquilo, no sentido de pegar é aquilo, no sentido de ver é aquilo, no sentido de não sei o que é aquilo. Não, isso não é análise. Isso é adivinhação. E o aluno, muitas das vezes, ele erra a transitividade do verbo justamente porque ele quer adivinhar. Anotem aí, por favor, a observação. A transitividade do verbo, ela só pode ser definida na frase. Ponto. Nenhum verbo tem transitividade fixa. Vou mostrar um exemplo. Ponto. Para aí. Vem aqui para o quadro. Olha só. Eu coloquei a frase assim, eu nunca bebi. Se eu pedisse para o aluno analisar isso daqui, muita gente ia falar assim para mim na hora. Nunca bebi. Qual é a transitividade do verbo? Muita gente fala assim, o verbo beber dele já é transitivo direto, porque quem bebe, bebe alguma coisa. Reparem.
Olha só o que você está fazendo. Se eu te perguntar qual é a transitividade do verbo beber, e você falar que ele é transitivo direto, porque quem bebe, bebe alguma coisa, você está adivinhando. Você não está fazendo análise. Por quê? Tudo depende da frase. Nenhum verbo tem transitividade fixa. Imaginemos que a frase fosse simplesmente assim, galera. A ideia. Galera, eu nunca bebi. Se eu falasse para vocês eu nunca bebi, o que vocês iriam entender na hora? Pô, o David nunca foi de beber. Concorda comigo? Não é que eu nunca bebi alguma coisa. Eu nunca fui de beber. Se eu falo que eu nunca fui de beber, caramba, lógico que este verbo é um verbo intransitivo. Comece a trabalhar com este raciocínio que eu vou te dar agora, que eu vou usar até o final da aula. O verbo, qualquer verbo, ele é intransitivo até que prove o contrário. Como assim? Vamos ver. Nunca bebi, aí eu coloco aqui. Naquele bar. A frase é essa. Eu nunca bebi naquele bar. Aí eu inseri a expressão naquele bar. Quando eu coloquei a expressão naquele bar, percebam vocês que a expressão que eu coloquei aqui, ela serviu para indicar lugar. Como ela serviu para indicar lugar, isso daqui é um adjunto adverbial. Se é um adjunto adverbial, eu pergunto, o verbo deixou de ser intransitivo? Não. Por quê? Ele só vai deixar de ser intransitivo para ser transitivo, direto e indireto, se aparecer objeto. Como aqui eu não tenho objeto, claro que ele vai ser intransitivo. Aí eu vou e falo assim, ó, nunca bebi naquele bar com você. Eu fui lá e coloquei um camarada aqui. Aí o aluno olha, tem preposição, ixi, ele já quer dizer que o cara é um objeto. Se eu falar nunca bebi naquele bar com você, esse com você foi usado para indicação de companhia. Se ele for usado para indicação de companhia, é outra característica do adjunto adverbial. Então, o que eu inseri ali foi uma adjunto adverbial, mais uma adjunto adverbial. Ou seja, o verbo não vai deixar de ser intransitivo por causa dele. Se eu falo, nunca bebi naquele bar com você, aos domingos. Aí eu coloquei aqui um cara para indicar tempo. É uma adjunta adverbial de tempo. Seria uma adjunta adverbial de tempo? Eu te pergunto, o verbo vai deixar de ser intransitivo? Não, eu não tenho objeto. Aí eu vou e falo o seguinte, eu nunca bebi naquele bar com você aos domingos, cerveja. Observe, agora eu coloquei a palavra cerveja. E aí, quando eu for analisar com o verbo, aí sim, ó, quem bebe, bebe alguma coisa. Aí, quando eu digo que bebe alguma coisa, observem, cerveja foi usado para indicar tempo, cerveja foi usado para indicar modo, causa, lugar, foi não. Se não foi, meu amigo, com certeza é porque esse cara daqui, ele é um objeto. Aí sim, agora que apareceu o objeto direto, o verbo vai deixar de ser intransitivo e vai passar a ser transitivo direto. Observem. Se eu não tenho a palavra cerveja, eu não tenho objeto. O verbo é intransitivo. Se eu tenho a palavra cerveja, eu tenho o objeto. Aí ele vai ser um verbo transitivo. Então, quem é que vai definir se ele é transitivo ou ele é intransitivo? É a presença ou ausência do objeto. Aí, então, David, eu tenho que saber achar o objeto na frase. Exatamente isso. E como eu sei se tem ou não objeto? Para você não ter dúvida, você vai ter que saber diferenciar o objeto direto do adjunto, o objeto, perdão, seja ele direto, indireto, direto preposicionado, diferenciar o objeto do adjunto adverbial. Esse é o ponto para você diferenciar a transitividade do verbo. E é muito fácil, por quê? Quando você olha um cara ligado ao verbo, para ele ser adjunto adverbial, ele tem que ter característica de advérbio, ou seja, ele tem que indicar causa,
lugar, modo, meio, companhia, alguma característica do advérbio. E quando ele vai ser objeto? Quando ele não indica característica do advérbio. Vamos fazer mais uma frase antes de a gente pegar aquelas dali. Vamos lá. Olha só, meus amigos. Presta atenção. Vamos supor que numa frase eu ache um objeto direto. Depois que eu achar o objeto direto, é depois de achar o objeto que eu posso confirmar que o verbo vai ser transitivo direto. Eu não posso começar dando transitividade do verbo. Eu não posso fazer isso. Isso daqui é a segunda etapa, porque a primeira etapa é você achar o objeto indireto. Porque se você acha o objeto, com certeza ele vai ser transitivo indireto. Se você acha um objeto direto e um objeto indireto, eu tenho certeza do seguinte, tem o objeto direto e tem o objeto indireto. Com certeza é um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tiver um verbo intransitivo, o que vai acontecer se o verbo for intransitivo? Não haverá o que, galera? Objeto. Ou seja, preste atenção. Depois de achar o objeto direto, aí eu posso dizer que o verbo é transitivo direto. Depois de achar o objeto indireto, aí eu posso dizer que ele é transitivo indireto. Depois de achar o OD e o OI, eu posso dizer que ele é transitivo direto e indireto. Não haverá objeto para o verbo intransitivo. Ou seja, quando ele for intransitivo, ele não pode ter objeto. Porque se ele tiver objeto, aí ele vai ter que passar a ser transitivo. Conseguiram entender? E como é que eu sei se o cara é objeto ou não? Fácil. Olha para cá. Vamos supor que o cara indicasse causa. Se o cara indicasse tempo. Se o cara indicasse modo. Se o cara indicasse lugar. Se o cara indicasse companhia. Gente, espera aí. Se o cara indicasse causa, tempo, modo, lugar, companhia. Essas características aqui, elas são características dos objetos? Não. São características dos adjuntos adverbiais. Ou seja, objeto não é usado para indicar causa, tempo, modo, lugar, companhia. Objeto indireto não é usado para indicar causa, tempo, modo, lugar, companhia, porque isso aqui, galera, é característica do adjunto adverbial. Ponto. Aperta aí, pausa e copia. Aí, olha para mim. Eu vou te dar uma próxima frase agora, para a gente poder analisar. E vocês vão perceber, fácil, fácil, fácil. A partir de agora, que a transitividade do verbo é muito tranquila de você matar. O que você tem que ter na cabeça é o seguinte. Eu olhei um verbo. Até provar o contrário, ele é intransitivo. Não existe possibilidade de eu dar uma análise de um verbo sem que antes eu tenha a frase completa. Porque senão eu vou ficar chutando transitividade do verbo e vou acabar errando. Olha aqui, uma frase bem fácil. Ó. Se eu falasse assim, entregou os materiais na portaria. O que o afoito faz? Chama de transitivo direto e indireto. O que tiver sem preposição ele chama de direto. O que tiver com preposição ele chama de indireto. Olha vocês aí e digam se está certo. Não está certo não, professor. Claro que não está. Sabe por quê? Porque o aluno, não é o caso dos meus alunos, mas o seu concorrente, ele acha que pode dar a transitividade do verbo sem ter frase. Então, quando eu pergunto, o que o verbo entregar é? Ao cara, entregar é transitivo direto e indireto. Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Não faz isso não. Faz não. Porque você vai errar. Entrega alguma coisa a alguém se na frase houver a tal coisa e o tal alguém. Por exemplo, entregou os materiais ao professor. Aí quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Neste caso daqui, olha para cá. Quando eu pego os materiais, é verdade que esse cara é objeto direto.
Mas quando eu falo na portaria, não é o fato de ele ter preposição que faz que ele seja objeto indireto. Você tem que pensar o seguinte, antes de ele ser indireto, ele primeiro tem que ser objeto, filho. E ele não é objeto, por quê? Esse cara daqui é uma circunstância de lugar. A circunstância de lugar é característica do adjunto adverbial. Aí você volta. Existe objeto direto nessa frase? Existe. Então ele é transitivo direto, sim. Mas existe objeto indireto? Não. Se não tem objeto indireto, ele não tem transitividade indireta. Então aqui você tem um verbo que só tem um objeto, que é o objeto direto. Beleza? O outro é um adjunto adverbial, e adjunto adverbial não transforma o verbo em transitivo. Beleza, galera? Olha para mim. Eu coloquei um verbo. Não tem nada relacionado àquele verbo. Intransitivo. Junto ao verbo, eu coloquei 500 adjuntos adverbiais. Intransitivo. Junto ao verbo, eu coloquei 499 adjuntos adverbiais, mas tem um objeto direto. Aí ele vai ser transitivo direto. Entendam? Só chama o verbo de transitivo direto depois de você enxergar o objeto direto. Primeiro, acha o objeto para depois dizer qual é a transitividade. Entenderam? Vamos pegar uma frase aqui mais complexa. Olha só. Aquela banda só canta. Ponto. Quando eu falo aquela banda só canta, você não vai fazer análise, né, antes de ver a frase. Você olhou a frase, é isso? Beleza, o verbo é intransitivo. O que o concorrente faz? Ah, quem canta, canta alguma coisa. Galera, não façam isso, porque isso está errado. Quem canta, canta alguma coisa? Não. Se você falasse, David, aquela banda compõe, eu falo, não, só canta. Aquela banda só canta. No sentido de que é a única coisa que eles fazem. Só cantar, interpretar. Acabou. É verbo intransitivo. Aí eu posso crescer esta frase. No momento que a frase começar a crescer, você vai ter que perceber se o que você está inserindo é objeto ou adjunto adverbial. Objeto ou adjunto adverbial. Porque isso que irá transformar o verbo de intransitivo para transitivo. Vamos colocar aqui, olha só. Aquela banda só canta, aí eu vou e coloco aqui, ó, no exterior. Se eu colocar que aquela banda só canta no exterior, isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Pô, David, então o verbo vai continuar sendo intransitivo, não é? É. Aquela banda só canta no exterior? No final do ano. E aí? Ah, David indicou tempo. Isso também é característica do adjunto adverbial. O verbo continua sendo intransitivo. Não apareceu objeto. Aquela banda só canta no exterior no final do ano? Com outras bandas. Cuidado, cuidado. E aquela banda só canta no exterior no final do ano com outras bandas. Pô, isso daqui foi usado para indicar companhia. É um adjunto adverbial. O verbo continua sendo um verbo intransitivo. Aquela banda só canta no exterior no final do ano com outras bandas? Músicas clássicas. Opa. Opa. Então aquela banda só canta músicas clássicas. Aí sim, meu amigo, ó. Quando eu for falar de músicas clássicas, reparem que por enquanto eu só tenho adjunto adverbial. Como só há adjunto adverbial, o verbo era intransitivo. Mas quando eu falo que canta músicas clássicas, aí quem canta, canta alguma coisa. Na hora que você fala que canta alguma coisa, apareceu o objeto direto. Ele automaticamente vai deixar de ser intransitivo. Para ser um verbo,
transitivo direto. E se eu quisesse, eu ainda poderia ir mais. Ó, só canta músicas clássicas para o público. Aí, ó, canta alguma coisa para alguém. Olha que coisa bonita, galera. Ele canta alguma coisa para alguém. Se canta alguma coisa para alguém, aí eu estou inserindo agora um objeto indireto. O verbo vai deixar de ser transitivo direto e vai passar a ser transitivo direto e indireto. Ou seja, é muito tranquilo. Ó, galera, imagine que nesta frase eu só tivesse músicas clássicas. Imagine que a única coisa que tivesse nessa frase fosse isso. Aquela banda só canta músicas clássicas. Se eu não tivesse nenhuma adjunta adverbial, se eu não tivesse nenhuma adjunta adverbial e tivesse só o objeto direto, claro que seria transitivo direto. Agora, se na frase eu não tivesse nada, ok? E tivesse simplesmente o quê? Ó, deixa eu apagar aqui, não tenho nada. Nenhuma adjunta adverbial, não tenho o objeto direto. A única coisa que eu tivesse nessa frase fosse o objeto indireto. Só isso. Eu pergunto a vocês. Se tivesse só isso, tá? Aquela banda canta para o público. Não há nenhuma adjunta adverbial, mas eu tenho o objeto indireto. Aí, se eu tiver o objeto indireto, o verbo vai ser somente transitivo indireto. Agora, meus amigos, nesta frase, imagina, se eu não tenho nenhum objeto e eu tenho só os adjuntos adverbiais. O verbo nunca seria transitivo direto e indireto. E o verbo, claro e evidente, seria um verbo o quê? Intransitivo. Que coisa importante, galera. Olha para mim. Esse raciocínio é para que vocês aprendam a transitividade do verbo sem você ficar gravando. Língua portuguesa, ela não é uma matéria para você gravar. Matéria para você entender, raciocinar. Você está acostumado a fazer prova do SESC, certamente no nível de prova que vocês vão fazer, que é o Senado, vocês estão acostumados a treinar em prova do SESC. Vocês sabem, e muito, o que é marca de prova do SESC. Sem indicativo de crase. Diferença de PIS, PA, parte integrante do verbo, pronome reflexivo, pronome recíproco, enfim, análise do ser. Emprego de pronome relativo. Valor semântico das conjunções coordenativas, subordinativas. Orações reduzidas, pontuação, reescritura de frase. Só que quando você vai estudar, por exemplo, você pega a reescritura de frase não é um capítulo de um livro de gramática. Por quê? Reescritura de frase é um acúmulo de matérias. Para você poder saber a reescritura de frase, você tem que saber orações, você tem que saber trabalhar pontuação. Aí, para você saber trabalhar pontuação, você tem que saber a parte sintática, porque você tem que saber trabalhar com termos deslocados, saber o que é um aposto. Aí, para você, aonde eu quero chegar? Tudo depende dessa primeira aula. Tudo que você fizer, para você ter sucesso, você precisa saber trabalhar análise morfossintática. Então, mais uma vez, eu vou te falar. Antes de você passar para a próxima aula, o que você vai fazer? Você vai revisar todo esse material que a gente falou até agora e você vai fazer as frases. Olha lá. As frases que faltam a partir desse durante. Façam as frases e depois vocês façam os exercícios. Que aí, quando a gente voltar, vocês vão, na próxima aula, vocês vão conseguir raciocinar. E tendo dúvida, claro, envie para mim
que eu vou responder para vocês, tá? Um grande prazer. Terminamos aqui a nossa primeira aula e até daqui a pouquinho. Um abraço.